Olá, eu sou Gisele Trece e esse é um vídeo aula do Laboratório de Produção, com um panorama de tudo que você precisa saber para iniciar a sua jornada. Roda a vinheta! Na aula de hoje, vamos falar sobre os caminhos da produção, o que você precisa saber para começar e como organizar o seu material artístico e técnico. Bom, vamos falar sobre os caminhos da produção. A produção, ela há uma diversidade de funções dentro delas. Eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo outros dois vídeos, um meu, de criação de conteúdo próprio, que eu explico alguns caminhos desse da produção e as suas autonomias. É uma autonomia escalonada, então há uma diversidade de atuações para um produtor, né, de forma bem específica aqui no nosso país. Eu vou deixar também um outro link de um vídeo também que é muito explicativo para a diversidade de produção que existe. Esses caminhos da produção eu convido a vocês a pesquisarem e estudarem. Nesse vídeo aula, eu vou dar um panorama e uma perspectiva do que cada uma pode ser. Eu peço para você se atentar no material que você recebeu e perceber que eu coloquei ali alguns símbolos com uma mãozinha com dinheiro. Isso significa e representa as autonomias financeiras que cada parte da produção tem. Então, por exemplo, a direção de produção, ela tem uma autonomia resolutiva e financeira muito maior. O nome já diz, né? Ela dirige todas as outras áreas da produção. Quando você vê a palavra executiva acompanhada da palavra produção, significa que essa pessoa manja de cuidar do dinheiro. Se você vai escrever um projeto, por exemplo, e você não tem a função do gestor, que a gente vai falar já já, a sua produção tem que ser executiva, senão você já está perdendo ponto. Então sempre lembra disso. Apareceu a palavra executiva, essa pessoa sabe lidar com dinheiro. Uma das dificuldades maiores no mercado da produção hoje em dia é a gente conseguir encontrar bons assistentes de produção e produtores de campo que consigam entender das tarefas que estão executando, sobretudo na área de circo, que é a minha maior parte de atuação. Um bom assistente de produção é aquele que faz o corre. Quando você ouvir a palavra assistente de produção, geralmente é a pessoa que está na rua, está buscando material, ele não tem autonomia financeira para resolver as coisas. Ele pode até ter um orçamento que o produtor deixou, ou ali algum valor para algum tipo de emergência. Mas ele, de forma absoluta, precisa seguir um conjunto de orientações e ou regras passada pela produção que está acima. Então, o bom assistente de produção, ele é bem atento, participa das reuniões e é uma profissão muito difícil de se executar, é muito difícil de achar bons assistentes de produção. Nesse caminho de produção, eu gostaria de dar destaque a 3 outras funções que são super aliadas e importantíssimas para uma produção bem feita. Gestão, que é a gestão cultural. Essa pessoa profissional é responsável por organizar documentos, seja por formulários ou pastas no Google Drive. Também é responsável por pedir as notas fiscais, gerenciar as contas, fazer conciliações bancárias e também pode vir a realizar prestação de contas. Contadora é responsável pela regularidade fiscal. É indispensável em projetos de grande porte, como festivais e ou projetos de leis de incentivo. Essa profissional, ela sabe tudo sobre recolher impostos, execução de tarefas econômicas e patrimoniais. Advogada. É sempre importante ter uma advogada em seus projetos para redigir e revisar contratos, cuidar de direitos autorais, negociar valores e ter um bom relacionamento com o SATED. Existem advogadas especializadas em direitos autorais na área da cultura. Sempre procure uma profissional que entenda de nossa área. O que você precisa para começar? Bom, formalização para mim é indispensável. Você pode ter um CNPJ ou uma MEI. Se for CNPJ, e a MEI também, me convido a pesquisar. No entanto, a MEI, lá no Drive você vai achar um documento com vários links te orientando a tirar a sua MEI, como se formalizar e quais os tipos de KNAIs que são bons para a nossa área da cultura. Celular. Celular hoje em dia é indispensável para trabalhar. E sim, você pode ser um bom produtor só tendo um celular. Felizmente, no ano passado, eu tive uma experiência muito incrível com várias pessoas da periferia que fazem seus projetos no celular, editam planilha e me deram dicas ótimas que eu vou compartilhar com vocês. A primeira delas é usar o Telegram para guardar arquivos, porque ele não sobrecarrega a memória do celular. Então, uma ótima dica para você que tem um celular de baixa capacidade, 16 GB até 8 GB. E, gente, vai por mim, dá super certo. Ferramentas como o Canva são super úteis no dia a dia da produção. Se for no seu celular, tem um aplicativo que é leve e você pode editar vídeos, produzir material para os seus stories, para suas redes sociais. É incrível, então vale a pena se aventurar e testar. Editar planilhas, redigir documentos é super possível, gente. Tendo a habilidade, a paciência
É fácil. Notebook é indispensável? Não, aprendi que não. Sempre achei que era, tenho as minhas dificuldades, minhas limitações com o celular, mas conheci uma galera incrível que trabalha muito bem. Inclusive, um projeto maravilhoso que leva para as escolas periféricas, como gravar, fazer roteiro, gravar tudo com celular e editar. Então, eles fazem vídeos incríveis tudo a partir do celular. Então também, sempre minha dica, estude, pesquise e se aventure. Agora que você já entendeu a diversidade de caminhos e o básico que você precisa para começar, eu vou convidar você a se aventurar na parte mais difícil, que é organizar os seus materiais artísticos e técnicos. Material artístico. Sinopse é a síntese da obra, ela literalmente vai falar daquilo que você está vendo no palco. A sinopse, ela obrigatoriamente tem que ter 100 caracteres e 300. E sim, faça as duas versões, comece pela de 300 caracteres e adapte para de 100 caracteres. Release. Anota aí no seu coraçãozinho. Release, ele é o texto jornalístico. É como você vende a nova obra. Ela pode conter informações sobre iluminação, sobre a parte cênica, encenação, direção, atores, tudo o que for possível para atrair o público que você busca para a sua obra. E sim, você está vendo aí no material, você precisa escrever uma com 1000 caracteres, 800 caracteres, 500 caracteres e 300 caracteres. Sim, são 4 releases diferentes. Tanto a sinopse quanto o release, nesse material que você está vendo, já estão em padrões internacionais. Então, caso você venha se aventurar em escrever os seus projetos em mostras, festivais, eventos internacionais, você já vai ter ele preparado na métrica. Vai ser só traduzir. Ficha técnica. Ela pode ser do projeto, do espetáculo, grupos, organizações. Quando ela é do projeto, ela tem que ser completinha, com todo mundo que fez parte. Lembre-se sempre de dar crédito a todos. Ficha técnica do espetáculo. A ficha técnica do espetáculo faz referência àquele espetáculo que vai ser encenado. Então você precisa rever a sua ficha técnica e saber exatamente quem você coloca. Se o espetáculo possui um elenco que criou ele e o outro elenco que está executando, considere as duas formações. Lembre-se sempre de dar crédito a todos aqueles que fizeram parte dessa construção. Classificação indicativa. Na pasta do Drive compartilhada com vocês, existe um documento atualizado do governo federal com todas as orientações para as classificações indicativas. Outra parte importante da classificação indicativa é você ter bom senso crítico a respeito da sua própria obra. Pensar no horário de exibição, o local que você está indo e a população para a qual você está atendendo. Lembre-se, por mais que seu espetáculo seja livre, se o local for um espaço aberto às 10 da noite, provavelmente ele não é muito indicado para uma criança pequena. Documentações básicas. RG. É muito importante que seu RG tenha menos de 10 anos. CPF e CNH sempre dentro da validade. DRT, que é seu registro profissional, emitida pela SATED. No link do Drive você encontra todas as orientações e o link para poder dar entrada na sua documentação, caso você ainda não tenha. NR35 é um documento indispensável para trabalho em altura. Se você está numa escada a 1,20 m acima do solo, você precisa de uma NR35 para trabalhar. NR10 é a certificação que você pode mexer em instalações elétricas, indispensável para técnicos, sobretudo de luz e som, muito importante para todos os técnicos que sobem em altura e vão ter contatos com a parte elétrica. Currículo individual, grupo e espetáculo. Você deve produzir um currículo para cada uma dessas áreas. Gente, aqui vai uma dica de ouro. Olhem o Drive e veja como se faz um currículo. O seu currículo deve ter informações importantes a respeito da sua atuação no mercado, para a vaga que você está pleiteando ou para a trajetória que você quer mostrar. Não precisa colocar graduações passadas que não tenham a ver com a sua área de atuação, experiências passadas quando tu trabalhava no açougue. É só sobre o que você está fazendo cultura agora. Histórico é atendimento no ano. Não tem nada a ver com currículo. Coloca aí no seu coraçãozinho. Histórico é atendimento por ano. E vai contar de forma numérica e qualitativa o que você atendeu, quem e como naquele determinado ano. Ele conta a história com atendimento. Lá no Drive, você tem um exemplo sobre histórico, como montar seu histórico. Então, olha lá, se inspira e vai. Mini-bio, você precisa fazer uma individual e do seu grupo. Ela deve conter 20 linhas, não mais que isso. E a mesma coisa, lá no Drive você acha um exemplo para se inspirar. Redes sociais, chegou a parte mais legal, aquela que a gente sai stalkeando a vida de todo mundo para entender se a gente está fazendo certo.
A primeira dica e básica de todas é: tenha o seu Instagram, suas redes sociais, Facebook, todas, se for pessoal, fechada, só para o seu grupo de amigos. E faça a sua rede profissional. Quando você faz uma rede profissional, o Facebook oferece uma ferramenta chamada Meta Business. Você consegue fazer a gestão do seu Facebook e do seu Instagram tudo junto. Nessa ferramenta, você consegue programar posts, stories. Você pode sentar e fazer toda a programação de um mês e depois nem precisar se preocupar mais com as suas redes. Outra coisa, esteja em todas as redes sociais possíveis: YouTube, TikTok, Twitter, Twitch TV, Discord. Por quê? Hoje é importante a gente não desaparecer das redes. Com a inteligência artificial, é importante que a gente esteja em todos os lugares. Eu sei que parece chato e difícil, mas vai lá, faz sua conta, loga sua logo, faz um upload de um vídeo curtinho, exista nessas redes. Vamos ser resistência. É importante você entender que a inteligência artificial faz um apagamento sobre pessoas pretas, corpos trans, corpos dissidentes. Então, quanto mais a gente existir, mais a gente vai resistir também. Faça postagens programadas, utilize das ferramentas existentes para existir nas redes e tornar seu conteúdo sempre periódico, quando possível. Foto e vídeo, vai aí uma coisa muito importante. Muita gente não entende por que a foto tem que ser em 300 dpi. 300 dpi significa que a foto é muito grande, que se ele quiser estampar sua cara numa parede de 20 metros, ele vai conseguir sem ficar pixelada. E é só por isso que se pedem nesse padrão. Eu aconselho você a separar 2 fotos na horizontal e uma na vertical. Faça uma sessão de fotos para construir o seu material. É sempre importante que você tenha fotos com fundo branco. Vai te facilitar com que você saia nas revistas, em programações gerais. Fotos do espetáculo acontecendo são muito bem-vindas, mas uma sessão fotográfica substitui e fala muito mais sobre a obra. Vídeo teaser. Ele tem que ter de 1 a 2 minutos no máximo. Eu vou deixar aqui no link da descrição um videozinho para você se inspirar. Evite vídeos lineares, chatos, mostrar todas as competências. Não é isso que vai fazer o produto ser agradável. Vídeo na íntegra, sempre de câmera parada com plano aberto. Não faça vídeo na íntegra trocando de câmera. Não vai servir para inscrições em muitos festivais. Então lembre-se, vídeo na íntegra, sempre de câmera parada, de preferência visto de frente. Agora que você já sabe como organizar seu material, fica aqui uma dica preciosa. Faça leituras críticas, leia releases, sinopses, compare foto com aquilo que está escrito, leia as fichas técnicas, faça absolutamente de tudo para ficar por dentro. Eu particularmente recomendo os sites da Companhia Quasar de Dança e Grupo Corpo. Lá você encontra releases, sinopses, fotos, vai te ajudar muito a guiar. Lembre-se, toda fala e toda escrita deve ser acessível. Quando a gente fala e escreve, a gente sabe exatamente o público que a gente quer atingir. A escrita, ela determina o recorte social do seu público. Então evite palavras difíceis, rebuscadas, referências que só você vai saber. Então pense no seu público-alvo, se aventure e vem comigo que agora a gente vai falar sobre os materiais técnicos. Material técnico, rider técnico. Mapa de palco, luz e som é literalmente o recorte da planta do que está acontecendo. Sabe quando a gente vê de cima? Como se fosse uma planta dessas, quando a gente vai ver propaganda de apartamento, que eles mostram um desenho por cima? É exatamente isso. É para posicionar as coisas que vão estar no palco. É para a galera entender o espaço que as coisas ocupam. O mapa de luz, ele também é a mesma coisa, só que com as varas. O mapa de som também é para posicionar cada coisa e cada item no seu lugar. De novo, faço o convite, vá lá no nosso Drive, tem exemplos de tudo lá. Descrição de carga, volume, peso cubado, ART. Tudo isso você encontra exemplos lá no Drive. Mas fica tranquilo, no nosso encontro presencial eu apresento novamente e tiro todas as suas dúvidas. Descrição do cenário, descrição da composição, desenho técnico e memorial descritivo. Gente, descrição da composição do cenário é literalmente dizer cada coisa que vai em cena. Você precisa descrever se tem uma mesinha, o que vai em cima dessa mesinha e todos os objetos cênicos, grandes ou pequenos. É importante descrever tudo. Desenho técnico é o desenho do cenário, como monta, desmonta, é o que vai para a RT no caso de estruturas que você precisa subir nelas. De novo, convido vocês a darem uma olhada no Drive e verem exemplos na prática. Memorial descritivo, isso é coisa de gente velha, nunca mais vi em lugar nenhum, mas você precisa descrever do momento que você chega no local a como vai ser executada absolutamente todas as ações.
Horário de chegada, por onde passa, por onde transita o material, quem vai montar, como vai montar, qual o tempo que demora para montar esse cenário, quais são as peças, o peso, o tamanho e o volume que se ocupa no palco. É uma loucura fazer memorial descritivo. Geralmente ele é assinado pela produção e por um engenheiro técnico. Nunca mais vi pedir, mas tá aí só para você saber que existe. Direitos autorais. Na nossa área, costumamos usar mais o ECAD e o SBAT. ECAD é para obras musicais. Existem duas formas de ECAD, a liberação e recolhimento. Liberação é para obras autorais, quando você contrata alguém, aquela obra é feita para seu espetáculo, seu evento, entre outras coisas. Recolhimento é para quando você usa trilhas de pessoas famosas, dessas que são hypadas. Aí você vai pagar pelo espaço que ela ocupa. Então, lhe aconselho a entrar no link do ECAD, que está lá no Drive nos nossos documentos, e fazer a consulta caso seja o caso. O SBAT é a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Quando uma pessoa é filiada ao SBAT, significa que ela registrou o texto dela. Você precisa pedir autorização ou pagar pelo uso daquele texto. Quando seu espetáculo ele não tem texto, mas ainda assim ele é uma obra, porque é uma obra, você precisa emitir uma declaração dizendo que você não é filiado a essa sociedade e que ele é de sua autoria. Direitos de imagem e voz. É muito importante que quando você vai montar um espetáculo, você recolha direitos de imagem e voz de todos aqueles que fizeram parte dessa montagem. Sobretudo se você vai ter material audiovisual, pensando em teaser, vídeo na íntegra, para poder vender essa obra depois. Pastinha da produção. Gente, a pasta da produção é uma das coisas mais importantes que vocês precisam ter sempre a cada contratação, a cada evento, em tudo. Se liga, esse é um checklist. Então, vai nessa lista, não erra e coloca tudo que você precisa dentro dessa pastinha virtual. Contratos, cronograma. Faça o cronograma do dia ou da viagem. É super importante sua equipe saber exatamente os horários em que cada coisa vai acontecer. É muito importante isso. Lista de produção. Uma boa lista de produção precisa de contatos úteis. Além de todos os contatos da sua equipe, é importante que para a viagem você considere restaurantes próximos aos locais de atuação e serviços gerais, como chaveiro e guincho. Também é importante uma listagem de hospitais. Cheque com sua equipe se todos têm plano de saúde. Seguro de vida. Gente, todo artista que trabalha acima de 1,20 m precisa de seguro de vida. Se ele for fazer acrobacia de segunda altura, se pendurar, qualquer coisa acima de 1,20 m, é obrigatório ter seguro de vida. Inclusive, se um baterista estiver num praticável com 1,20 m de altura, ele precisa ter seguro de vida também. Lembre-se disso sempre. A RT é a anotação de responsabilidade técnica. Se seu espetáculo tem qualquer estrutura que qualquer pessoa se pendure, mesmo que seja um cenário, você vai precisar dessa documentação. E agora, para fechar com chave de ouro, tenha todas as declarações possíveis e imaginárias na sua pastinha. SBAT, ECAD, ECAD pago, se você já tiver pago. Se não, lembre-se, ao final do seu evento, de solicitar o borderô para o seu contratante. E última dica, lembra sempre que bilhete de embarque é aquele bilhete impresso pelo aeroporto. No geral, não vale aquele que chega no e-mail do artista. Ele precisa ir até um guichê, imprimir um bilhete e mandar uma foto para você. Agora que você já tem a lista completa de materiais e exemplos concretos, tá na hora de você olhar com olhos afiados para o seu material e se preparar para vender. Na nossa próxima aula, esse vai ser o assunto. Esse laboratório de produção é o resultado de 15 anos de estudo e pesquisas meus, compartilhado com vocês. Há muitas formas de fazer. Eu convido você a estudar, se aventurar e arrasar por aí. Agora você já tem todas as ferramentas. Bora lá!